Queridos, hoje vamos continuar uma série de mensagens. Ame a sua igreja. Ame a sua igreja. Já louvo a Deus porque algumas redes já divulgaram, olha, por favor, se você não tem filho, vá para o culto, depois da reunião que a gente teve aqui terça-feira, vá para o culto das 5 ou das 7 da noite, deixar esse culto da manhã mais tranquilo, que a gente estava preocupado, literalmente, muito preocupado com o público que vem de manhã, e a gente não tem mais espaço. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, você vai lá no final, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Quero ler 3 textos aqui hoje da palavra, que vão balizar essa pregação. Hebreus 10, o primeiro. Lá no final da Bíblia, você volta um pouquinho. Chega em Apocalipse, volta um pouquinho, acha Hebreus. 10, 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Isso na revista e atualizada. Agora na NVI. Tem que trocar? Segura. E agora na NVI. Diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Queridos, hoje eu vou falar sobre congregar, valorizando o ajuntamento solene. Fica aí, não precisa, se quiser fechar, daqui a pouco a gente vai abrir em Atos. Mas Hebreus capítulo 10, o contexto de Hebreus, o autor de Hebreus escreve para um povo que estava sendo perseguido. E veja bem a diferença deles para a gente. Eles estavam sendo perseguidos e muitos com medo estavam deixando de congregar. E o autor de Hebreus diz: olha, não deixe de congregar como é costume de alguns. Mas antes vocês têm que entender que o dia se aproxima e vocês precisam encorajar uns aos outros. Por que precisamos congregar? Porque temos que encorajar uns aos outros. Isso é o que o autor de Hebreus fala. Trazendo esse texto para a nossa realidade de hoje, nós não somos perseguidos, nós não temos ainda aqui no Brasil uma lei que não pode ter cultos, que não pode se reunir, como na China, por exemplo, como na Coreia do Norte, que as igrejas são subterrâneas, são escondidas, são células pequenas, igrejas que se tiver uma folha da Bíblia é algo espetacular, eles já louvam a Deus porque uma folha da Bíblia chegou lá através de um contrabando, porque não pode ter Bíblia nesses países. Nós vivemos num contexto que ainda pode ter igreja, que nós podemos nos reunir como igreja, mas é interessante como esse texto ainda ele tem grande autoridade para a gente, e grande valia para a gente, porque tem muitas pessoas que têm deixado de congregar por N motivos, a maioria dos motivos, infelizmente, são sem argumentos, sem veracidade, e as pessoas deixam de congregar muitas vezes pelo seu egoísmo e como eu falei na primeira mensagem, de querer ter uma igreja ideal para as suas próprias vontades, suas próprias paixões, seus próprios desejos. Então, se na minha igreja não tem isso, eu ou vou para outra igreja ou não congrego em igreja nenhuma, ou até que a minha igreja tenha o que eu quero. Virou realmente produto de consumo. Mas o autor de Hebreus diz: você não deve deixar de congregar. A igreja é mais do que o lugar que visitamos ou frequentamos. A igreja é lugar de congraçamento. Congregar não é apenas um aspecto essencial do discipulado, mas
congregar numa igreja é a antecipação futura do futuro ajuntamento que o povo de Deus fará agora, apontando para o grande ajuntamento que fará naquele dia, quando o Cordeiro estiver no controle de todas as coisas, reinando. Quando o Senhor Jesus voltar, que vai buscar a sua igreja, a igreja estará reunida. O que fazemos em nossas reuniões públicas é tão importante, não apenas para o nosso crescimento espiritual e a nossa piedade, mas também para apresentar o Evangelho para aqueles que não conhecem. Ou seja, a reunião, o culto público, o congregar, isso que a gente está vivendo aqui hoje, é uma pregação silenciosa, como eu sempre falo na ceia. O culto público é uma pregação para aqueles que não conhecem a Jesus e começam a entender aos poucos o que é se reunir para adorar Jesus. Agora vá lá comigo para Atos. Você volta no Novo Testamento. Você olha Mateus, Marcos, Lucas e João, aí Atos. Teu reino será para sempre. Louvem ao eterno Deus, pois nada como partir do pão e pregação para nossas vidas. Atos, capítulo 20, a partir do versículo 7 até o 12. Diz assim a palavra de Deus: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até que hora? Meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Você já dormiu no culto? Cuidado para não cair da janela, viu? Ele, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, ele estava o quê? Morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o alvorecer do dia, até o amanhecer, e foi embora. Paulo estava disposto para pregar, não estava, gente? Ele pregou até meia-noite e pregou até de manhã. Levaram vivo o jovem e o que muito os consolou. Então, 3 aspectos interessantes aqui. Não vamos dar muita ênfase ao jovem que dormiu, mas é engraçado, parece ser cômico. O cara está cochilando e cai do terceiro andar. Imagina um desespero. Imagina se você fosse daquela época e tivesse perdido esse culto. O culto, hein? Perdeu o culto. Que Paulo estava visitando a igreja. Era Paulo que estava pregando, não era Marcelo que estava pregando, era o apóstolo Paulo. E ele se empolgou e pregou até meia-noite. O cara trabalhou o dia todinho, chegou no culto cansado, 6 horas, e Paulo emendou de 7, 8, 9, 10, meia-noite. Meia-noite o cara, caiu dos lados. Aí Paulo desce, como Elias, ele salva, ele ressuscita aquele jovem, e ele disse que todos podiam ficar felizes que ele ia voltar à vida, que ele voltou à vida. E Paulo sobe, e numa hora dessa, um aperreio desse, normal vamos acabar o culto, né, irmão? Todo mundo para sua casa. Paulo passou da hora aqui, já é meia-noite. Não, Paulo continuou pregando, porque no outro dia iria viajar e tinha que aproveitar a oportunidade. E aí Paulo prega até mais ou menos 6 horas da manhã, e o povo não arredou o pé. Vou orar para que esse dia chegue aqui na igreja. Não, eu não aguento não, gente, brincadeira. Foi algo espetacular que aconteceu ali, foi um avivamento, foi uma palavra de Deus que aquela igreja precisava, era o início da igreja. Mas foi importante e tira lições para a nossa vida. Primeiro, olhando aqui para esse texto,
eles se reuniam no primeiro dia da semana. Era comum eles se reunirem no primeiro dia da semana. Então, a primeira lição que eu quero trazer para vocês aqui é: participe regularmente do culto. Nós nos reunimos no primeiro dia da semana, que é o domingo. E é comum na igreja do Senhor, em todo o mundo, depois da ressurreição de Jesus Cristo, no domingo, com que a igreja começasse a se reunir aos domingos. Se você ler no Novo Testamento vários textos, você vai ver, principalmente na igreja de Atos e nas cartas de Paulo, no primeiro dia da semana se reuniam para ouvir a mensagem dos apóstolos. No primeiro dia da semana se reunia para ouvir a pregação apostólica. No primeiro dia da semana se reuniam para celebrar o partir do pão e a comunhão à mesa do Senhor. Nós reunimos para lembrarmos uns aos outros da gloriosa mensagem de que o túmulo de Jesus está vazio. Amém? Reunimos no domingo por causa disso. O túmulo está vazio. Por isso que os crentes, eles andam, que gostam de andar com cruzes, eles andam com a cruz vazia, porque Jesus não está mais na cruz. Jesus ressuscitou. Então tem uma mensagem. Por que pregamos no domingo? Por que nos reunimos no domingo? Porque o túmulo está vazio, o trono está ocupado. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós rememoramos a nossa viva esperança. Nós também presenciamos nos domingos batismos, ceias. Daqui a pouco eu falo sobre ceia. E a união de Cristo com a igreja. Essa era basicamente a mensagem trazida para a igreja, para que ela se reunisse domingo após domingo. Mas qual é a ideia principal? É de que nós devemos nos congregar juntos semanalmente para celebrar esse Rei ressurreto e de algum modo especial e significativo celebrar as boas novas que Cristo morreu, ressuscitou e vai voltar. Morreu, ressuscitou e vai voltar. Tem muitas pessoas que têm desprezado isso. Se acostumam com... Está na moda hoje, até falei esses dias, está na moda hoje o time dos desigrejados. Está na moda hoje aquele grupo que não quer se congregar porque acha que é monótono. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. A monotonia tem a ver com hábitos. E hábitos nem sempre são coisas ruins, hábitos são coisas boas. Por exemplo, o autor do livro que a gente tem trabalhado, ele diz que o hábito de escovar um dente é um bom hábito. É ou não? Tem países que não é. Depende, aí você chegar perto do cabo, 6 horas da manhã, prepare o seu caixão. Porque o cara não gosta de escovar os dentes. É horrível, mas hábitos moldam a nossa vida. Bons hábitos moldam a nossa vida. O hábito de acordar cedo, o hábito de dormir cedo, o hábito de escovar os dentes, o hábito de tomar banho, também é um bom hábito, viu, gente? Tomar banho é um bom hábito. Lavar o tênis, aquele cheiro lá, colocar um talquinho, um tênis pé baruel, aquela coisa lá, vale a pena. Não chegar, mas é bom hábito. E hábitos bons, eles moldam a nossa vida. Então, olhando para a congregação e para o culto público, domingo após domingo, é um bom hábito. E um hábito simples de você ir para a igreja domingo após domingo e não esperar coisas extraordinárias todo domingo, como eu falei na primeira mensagem, que tem pessoas que vão para a igreja querendo que aconteça algo extraordinário, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que a igreja se reúne domingo após domingo, e isso por si só já é algo maravilhoso, extraordinário. Mas a prática disso, domingo após domingo, tem que ser algo que se torna hábito em nossas vidas. E se tem uma coisa que deve ser hábito na vida da igreja, é que domingo após domingo ela se reúne para pregar a poderosa mensagem do Evangelho.
E por que eu me reúno com meus irmãos? Porque eu quero encorajar uns aos outros, eu quero viver para a honra e glória do Senhor e regularmente procurar meus irmãos, abraçar, tocar, dar uma palavra de bênção e estar juntos e com eles domingo após domingo. Isso é maravilhoso. Nós não precisamos, no primeiro domingo que eu preguei aqui, 2 pessoas me procuraram querendo conversar comigo, preocupadas, porque Deus estava falando ao coração delas e elas estavam ouvindo de uma igreja que todo domingo é um show. Tinha uma novela que uma mulher dizia: cada mergulho é um flash. Quem assiste novela aqui lembra. Eu lembro só desse negócio, eu não assisti essa novela não, nem lembro o nome da novela. Fosse Rock Santeiro eu assistia, mas essa eu não assisti não. Aí a pessoa dizia que cada mergulho é um flash. A pessoa falando que nessa igreja era mais ou menos isso. Todo domingo tinha que ter algo, sabe, tudo arquitetado, cronometrado, pensado para fazer com que a atmosfera seja uma atmosfera do poder de Deus que desceu, que soprou, que caiu, e as pessoas saem extasiadas do culto e foram para um evento. Mas já está dizendo o nome, é vento, é palha. Durante a semana nada daquilo fica, nada daquilo transforma, nada daquilo chega no coração dessas pessoas para serem crentes realmente diferentes aonde eles pisam ou vivem. Nós não estamos nesse time, graças a Deus. Aqui a gente prega a simplicidade do Evangelho e louvado seja Deus pelos líderes, pelos pastores, pelos membros dessa igreja que têm entendido esse valor de sermos habituais, domingo após domingo, regulares, domingo após domingo, pregando o Evangelho da salvação para as pessoas que chegam aqui. Levante-se, diz o autor do livro. Abençoe seus irmãos e irmãs com palavras significativas de encorajamento. Vá preparado para estudar a Bíblia, ler as Escrituras, buscar a presença de Deus, confessar pecados, se arrepender, renovar seu compromisso de seguir a Jesus e vá também preparado para acolher os visitantes que chegam. Não congregar semanalmente na igreja parece ser arriscado. E ele traz uma frase que eu achei interessante. De vez em quando vejo um cristão que congrega semanalmente e não está perseverando na fé. De vez em quando eu olho para alguns irmãos que congregam periodicamente, mas não estão sustentando a fé, não estão perseverando. Mas ainda não conheci um cristão que não congregue e continue prosperando na fé. Você conhece alguém que está longe da igreja, diz: eu não preciso de igreja, eu não preciso de comunhão, eu não preciso estar com o povo, eu sou crente EAD, eu sou crente do meu jeito, eu escolho os pregadores que eu quero ouvir, a salada, todo domingo, eu faço a minha salada. E você conhece pessoas que não têm comunhão com os outros, que não fazem parte de uma igreja e que sustentam a fé? Você conhece alguém? Eu não conheço também, eu concordo plenamente com ele. Eu não conheço. Vá para a vida dessa pessoa, ver como está. Agora, se a gente que vem para a igreja domingo após domingo tem dificuldade de perseverar na fé, imagina aqueles que não têm igreja. Então, meus irmãos, congreguem na igreja. Primeiro dia da semana é o dia que regularmente nos reunimos. Mas nos reunimos para quê, pastor? Para ouvir a palavra. Está certo que a gente não vai pregar aqui como o apóstolo Paulo até meia-noite e até 6 da manhã. Não é essa a nossa intenção. A não ser quando tiver vigília, né? Que a gente fez mini vigília aqui até 10 horas da noite. Geralmente por causa da violência a gente não faz virando à noite, por conta do perigo realmente. Mas nós vamos para a igreja para ouvir a palavra. Primeiro, persista, persevere, firme a sua fé regular, domingo após domingo na igreja. Segundo, ouça a palavra. Ouça a palavra atentamente. A pregação apostólica, a pregação dos apóstolos, ela está pregada até hoje. Paulo em Timóteo
ele diz a Timóteo: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Veja bem, Paulo dá ênfase a abrir as Escrituras, ler as Escrituras e pregar as Escrituras, para que as pessoas sejam transformadas pelas Escrituras. Mas pastor, por que eu tenho que ouvir o sermão domingo após domingo? Porque eu e você precisamos da palavra domingo após domingo. E aí, quando você olha para o pregador que está aqui nessa igreja pregando domingo após domingo, você tem que entender que é um ministro do Evangelho, que é uma pessoa falha, que é uma pessoa que pode pisar na bola, mas ele tem que estar debaixo da palavra de Deus, pregando a palavra de Deus em santidade. Pois se o pregador está de fato expondo o que Deus anuncia em sua palavra e declarando o que Deus realizou através de Jesus Cristo, então ele está pregando de forma autoritativa e levando uma mensagem transformadora de boas novas. A autoridade do pregador não é fruto de sua idade, de sua experiência, mas do fato de que ele está ensinando a Bíblia e o poder do Espírito Santo. O poder transformador da mensagem não emana da sua habilidade ou do seu carisma, em última instância, mas do Espírito Santo. O poder de quem prega aqui emana do Espírito Santo, aplicando a palavra de Deus nos seus corações. Vidas são transformadas quando a palavra de Deus é pregada permanentemente. O apóstolo Pedro diz que a palavra de Deus, a qual é viva e permanece para sempre. O objetivo do pregador não é dar conselhos segundo a sua própria vontade. O objetivo do pregador não é dizer o que ele acha, mas o que a palavra de Deus diz. Claro que se mistura experiência, claro que se mistura tempo de ministério, experiências que você tem, não tem problema isso. O problema é, tudo que a gente fala está debaixo da palavra? Se não tiver, nós não temos autoridade, e vocês não têm a obrigação de ouvir. Então, o Tony Merida, ele dá alguns conselhos para você ouvir a palavra, quando você vem para o culto no domingo. Ele diz assim: olha, ouça a Bíblia humildemente. Ouça a Bíblia humildemente, com mansidão. E aqui é uma chave interessante. Tem pessoas que não escutam a Bíblia humildemente. Tem 30 anos de crente, 45 anos de crente, e acha que não tem que aprender mais nada. Acha que já deu o que tinha que dar, já aprendeu o que tinha que aprender, e chega não, fora esses antigos, tem jovens que se convertem, e tem uma moda de teólogos de Facebook, eu digo aí, que tem 3 anos de crente, aí leu 10 livros e acha que é o maior intelectual da fé, cria logo um Instagram, tem 15 mil seguidores, e os crentes que não lê a Bíblia vai atrás desses doidos, e eles acham que não precisam mais ouvir a palavra de ninguém, porque eles já têm a última palavra do deserto, é deles. Nós precisamos ter mais humildade para ouvir a palavra de Deus e ouvir as pessoas que Deus coloca em nossa igreja para pregar o Evangelho. Humildade para ouvir a palavra. Mas não só humildade, nós temos que ouvir a palavra atentamente, ter cuidado para não se distrair, considerar dizer um amém. Lá em Neemias capítulo 8, quando você chegar em casa hoje tarde, faz esse exercício, vai lá ler a Bíblia em Neemias, Antigo Testamento, Neemias capítulo 8, quando Esdras começa a ler a palavra de Deus para o povo que estava vindo do cativeiro, e eles começam a ler de manhã até de tarde, o dia inteiro lendo a Bíblia, e o povo ficou de pé, e o povo dizia amém, 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 e o povo era abençoado, ricamente transformado, e dizia amém, amém, amém. E o que Esdras estava fazendo? A não ser senão ler a palavra de Deus, como nós fazemos. Considere ter atenção à palavra. Tem pessoas que chegam na igreja já desatentas, já estão preocupadas que hora vai terminar o culto, se o restaurante que vai ter vaga, se já chega na igreja pensando fora da igreja.
e fica desatento. Cuidado para você não entrar num time de Eutico, pegar no sono e cair da janela. Eutico talvez estava cansado. Paulo passou da hora da pregação, mas tem crente que chega desatento à igreja porque não está com o coração aqui dentro. O coração está fora. Ouça a palavra biblicamente, como os bereanos. Será que o que o pastor Marcelo está pregando está na palavra de Deus? É bíblico? Nós precisamos ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus com esse filtro. Bereanos, Atos capítulo 17, verso 10 ao 15. Os bereanos, Paulo diz que os bereanos eram mais rigorosos, mais avivados, porque o que o próprio apóstolo Paulo pregava, eles iam avaliar para saber se o que Paulo estava pregando era realmente a palavra de Deus. Paulo ficou com raiva deles? Não, Paulo os elogiou. Que nós aqui que pregamos possamos fazer elogios, porque vocês ouviram a palavra e avaliaram se é bíblica ou se não é bíblica. Ore a palavra de Deus pessoalmente, ouça a palavra de Deus pessoalmente, como se fosse para você e não para os outros. Como aquela história que eu gosto sempre de contar, daquela mulher que sempre a palavra de Deus era para alguém. Sempre era para alguém. Pastor, que palavra maravilhosa, mas essa palavra hoje era direto para a irmã fulana de tal que não veio hoje. Aí no outro domingo o pastor pregava outro chicote gospel. Aí a irmã chegava na porta: que palavra, pastor? Mas era para tal irmão que é um desviado dentro da igreja. Era para ele. E no terceiro domingo o pastor ficou incomodado. Disse: meu Deus do céu, toda palavra que eu prego é para... nunca é para essa mulher. Que mulher santa da molesta. É muito crente ela. E aí... um aviso aí. Está aparecendo aqui? Não. Um prisma chumbo com alarme acionado. QGI 9102. Aí o pastor ficou preocupado. E os irmãos da igreja também já estavam cansados dessa mulher. De toda a pregação que ela ouvia era para outra pessoa. Aí o que foi que a turma fez? Combinou de ninguém ir para a igreja, só ela. Só ela. Todo mundo se escondeu, ficou aqui atrás dos carros, ninguém trouxe, só estava o pastor e ela. Aí o pastor fez o louvor, cantou alguns hinos. Daqui a pouco o pastor prega. E o pastor deu uma chicotada em fofoqueiro. Como um padre esses dias falou aí, que eu vi um padre falando: vá tomar banho num rio lá em fofoqueira de Satanás. Aí a mulher ouviu a pregação, o pastor desceu o chicote em crente fofoqueiro. Aí o pastor terminou o culto na dele, foi para a porta. Aí a irmã vai para a fila, só tinha ela, vai para a fila. Chegou lá e disse: pastor, que palavra, viu? Que palavra, a igreja precisava ouvir essa palavra. Mas deixa eu dizer uma coisa, pastor. Essa palavra era para o senhor estar sentado ouvindo. Foi para o senhor essa palavra. Meu Deus do céu. Tem gente que chega à igreja assim. Eu não sei se você está nesse time. Eu espero que não, pelo amor de Deus. Mas tem gente que está na igreja e não ouve a palavra para si, pessoalmente. Sempre é para os outros. Que você não seja essa irmãzinha, viu? Ou ouça a palavra comunitariamente, com seus irmãos, compartilhando de bênção, o que foi que Deus abençoou e mudou, qual foi a decisão que você tomou a partir dessa palavra. Ouça com obediência, ouça com experiência e ouça com gratidão. Deus, obrigado, porque eu participo de uma igreja que se prega a palavra com seriedade. Seja mais grato a Deus pelas mensagens que você escuta, pelo seu líder de célula, pelo seu líder de ministério, pelos seus pastores. Tenha mais gratidão a Deus pela vida dessas pessoas que pregam, que labutam na palavra de Deus, dia após dia, para pregar o evangelho saudável para a sua vida.
Prepare-se para o culto público como se você prepara para outro evento. Nós nos preparamos tanto para tantos eventos, e por que não nos preparamos para o culto público? Por que não nos preparamos para vir para a igreja no domingo, de manhã, de tarde ou de noite, com o coração preparado? Eu vou lá para dar, mas eu vou também para receber. Eu vou lá para ser abençoado, mas eu vou lá também para abençoar. Eu vou lá para ouvir a palavra e deixar essa palavra descer para o meu coração. Então, Paulo fala da primeira coisa, de nós precisamos ser regulares nos cultos. Paulo fala também sobre ouvir a palavra. No caso de Paulo, ele pregou muito tempo, e eu queria dar ênfase realmente a esse muito tempo. Paulo pregou muito tempo, e o povo estava lá pronto para ouvir o que Paulo estava pregando, assim como o povo estava preparado lá em Neemias capítulo 8, para ouvir o que Esdras estava pregando. Terceiro, Paulo fala aqui no texto de Atos 20 sobre a celebração da ceia. Pastor Pedro já pregou aqui, não vou gastar muito tempo aqui na ceia, mas a ideia é de que a ceia, ela antecipa um banquete espiritual que vai acontecer nas bodas do Cordeiro, lá em Apocalipse capítulo 19. E se você olhar em toda a Bíblia, você vai perceber na Bíblia que refeições são sempre bem-vindas, e sempre as refeições são usadas para unir o povo, para gerar comunhão, para um olhar no olho do outro. Por isso que é muito bom sentar para uma mesa de jantar, para um churrasco, para tomar um açaí. É bom sentar à mesa. Por isso que a turma diz que crente não bebe, mas come muito, né? Mas a ideia não é de comer muito, a ideia é de estar ao redor da mesa, um olhando para o outro, desfrutando um do outro. Se você olhar em toda a Bíblia, Deus usou o alimento para unir o povo e para que o povo crescesse na graça e no conhecimento dele. É tão importante, queridos, essa ideia de alimento, de celebrar a ceia, que quando Jesus morreu e ressuscitou, antes disso ele providenciou esse memorial para que nós pudéssemos lembrar dele, do que ele fez, do que ele irá fazer e do que ele já está fazendo. A ceia é algo tão maravilhoso que teve um missionário que passou, John Paton, eu acho que é porque eu segurei aqui embaixo, é isso? Eu acho que é porque eu peguei aqui, não sei. John Paton, ele pregou o evangelho para uma tribo chamada Aniwa. E após muitas tentativas, e essa tribo ter matado alguns missionários que foram lá, era a tribo canibais, e 20 anos depois, esse homem continuou insistindo, tentando entrar naquela tribo para pregar o evangelho. O que mais marcou ele, quando houve conversão naquela tribo, houve quebrantamento e houve pessoas decididas a ouvir o evangelho, o que mais animou ele foi quando eles celebraram a ceia. E ele escreveu o seguinte: por anos nos empenhamos, oramos e ensinamos pensando nesse dia. Quando pus o pão e o vinho naquelas mãos morenas, antes manchadas com o sangue do canibalismo, mas agora estendidas para receber e participar dos emblemas e selos do amor redentor, tive tal vislumbre do júbilo da glória que meu coração quase se despedaçou. Certamente só experimentarei alegria maior quando olhar diretamente para a gloriosa face do próprio Jesus. Ele compara a alegria de celebrar a ceia comunitariamente com aquela tribo indígena, com o dia que ele encontrará com o seu Salvador. A ceia, queridos, ela prega a mensagem do Evangelho. A ceia, ela prega a unidade da igreja. Lembra lá em Atos, em Coríntios, que o texto que o pastor Pedro leu, a igreja tinha alguns que eram mais ricos, que chegavam primeiro para celebrar o culto, a festa ágape, e comiam tudo e deixavam o resto lá para os crentes mais pobres que chegavam depois. E Paulo diz: olha, está tudo errado, vocês estão celebrando a ceia errado. A ceia era uma festa
de cada um era junto à panela, cada um levava um pouquinho. Só que quem chegava primeiro não deixava para quem chegava depois. Paulo diz: vocês estão celebrando a ceia errado. Todos têm que participar juntos. Vocês têm que esperar os mais pobres chegar. Então, aquele que está com fome, que coma em casa e venha com a barriga um pouco cheia, para não ter o disparate de comer na frente dos outros. Quando todos chegarem, celebra a ceia juntos. Foi isso que Paulo falou. Por isso que a ceia nos confronta a termos unidade. Unidade. A ceia nos confronta a olhar para o meu irmão e saber que eu não sou melhor do que ele. Que na ceia, depois do que Cristo fez na cruz e ressuscitou, todos nós somos do mesmo tamanho. Então Paulo fala sobre regularidade, Paulo fala sobre ouvir a palavra atentamente, Paulo fala sobre celebrar a ceia, e por último, Paulo fala, na verdade foi Lucas que escreveu, mas Paulo que falou nesse Atos de 20 que a gente leu: cante e ore no culto público. Se você puder ir lá para Colossenses, lá no final do Novo Testamento, Colossenses capítulo 3, eu gosto desse texto, porque esse texto me lembra uma pessoa que eu amava demais, que era o pastor Russell Shedd. Não sei quem lembra aqui do pastor Russell Shedd, que foi um missionário aqui no Brasil, fundou a edição Vida Nova, e tem a Bíblia de Estudo Shedd, alguns têm essa Bíblia. Pastor Shedd, todas as dedicatórias que ele fazia dos livros que ele escrevia, ele colocava Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Diz assim a palavra de Deus, Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Veja que coisa linda: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda sabedoria. Nós estamos aqui num curso na quarta-feira, um curso de aconselhamento, maravilhoso, uma média de 60, 50, 60 pessoas por domingo, focado nos líderes, né? Maravilhoso. A Bíblia diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda sabedoria, louvando a Deus. E aí é louvar a Deus agora, ele muda para louvar, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão. Novamente a palavra gratidão. Então, por último, eu quero falar de cantar e orar no culto público. São elementos do ajuntamento solene. Primeiro, cantar. Lá em Marcos, quando Jesus instituiu a ceia, depois da ceia, depois de celebrar a ceia, eles cantaram um hino, indo para um monte, eles foram cantando um hino. Se você lê o livro de Salmos, os livros de Salmos são canções. Tem do Salmo 121 ao 131, são salmos de peregrinação, que chamamos, salmos de procissão, salmos de cântico dos degraus, cada um diz um jeito. Mas esses salmos eram salmos para serem cantados quando o povo de Israel estava indo para celebrar qualquer festa. Obrigado. Quando o povo de Deus estava indo para adorar qualquer festa, qualquer cerimônia, aquele povo ia cantando. Se você olhar também nos finais das cartas do apóstolo Paulo, você lendo as cartas, por exemplo, de Romanos, aí no final tem doxologia, é uma música. Se você olhar toda a Bíblia, tem música, tem poesia. Deus é um Deus que gosta de louvor. A igreja precisa sim adorar o Senhor e viver num ambiente de graça, num ambiente de cântico. Como é bom quando nós nos reunimos e cantamos com alegria, abrimos os nossos pulmões e cantamos com muita vontade, para que as pessoas sejam
alcançadas por esse evangelho, assim como nós fomos alcançados, para que as pessoas sejam abençoadas por uma música, como nós fomos abençoados. Uma igreja saudável, irmãos, é uma igreja que canta, é uma igreja que abre a boca e que prega o evangelho cantando. O Tony Merida, no seu livro Ame a Sua Igreja, ele diz uma coisa interessante, faz uma pergunta que eu achei desafiadora, e eu fiquei meio que constrangido, meu Deus, ele aqui foi duro. Ele cita uma música da época de Elvis Presley, Sweet Caroline, não sei quem lembra dessa música, é uma música bem conhecida, bem famosa. E aí ele diz que tem um time de beisebol que canta essa música toda vez que o time entra em campo. Aqui, quem já foi em campo de futebol, estádio de futebol, já passou por isso. Quem foi no jogo do Flamengo, vê aquela torcida gigantesca cantando o hino do Flamengo. Quem foi num jogo do Fluminense, quem foi no jogo do Sport, quem foi no jogo do América, ABC, você vai para o jogo e vê a torcida cantando com uma ênfase, com uma paixão arrebatadora. Eu fui para um último jogo que teve lá em Recife, entre Sport e Santa Cruz, quando eu estava de férias, e aí eu e Benjamin só. O Sport ganhou, Paulo ali tricolor, está triste, né? Aí quando a gente estava subindo na rampa, a torcida do Sport cantando, Benjamin, caramba, painho, eu doido para ir no banheiro, e Benjamin queria entrar no estádio. Aí eu disse, vamos no banheiro primeiro. Ele disse, não, painho, eu quero ver primeiro. Uma coisa apaixonante. O jogo faltava meia hora para começar, a torcida já estava lá esfuziante, cantando uma alegria. E aí eu levei ele, tá vendo, viu a torcida, ok, lotado, vamos no banheiro agora, fazer xixi, depois a gente volta. E aí a gente foi e torcemos ali. Ele usa esse tipo de experiência para trazer para a igreja. E aí ele faz a seguinte questão, preste bem atenção: se alguém entrasse em sua igreja durante o culto de adoração e visse você cantando, olhe para você, não é aquela irmãzinha que olha para os outros, não, você, e visse você cantando, esse alguém julgaria, ao observar sua maneira de cantar e de expressar, que você de fato acredita no que está declarando. Veja bem, se alguém, de repente até um visitante que você trouxe para a igreja, entra na igreja e vê você cantando, essa pessoa ficaria impactado pela verdade com que você canta, e você realmente acredita no que está cantando? Qual seria a resposta? Ele diz assim, eu torço para que a resposta seja sim, mas é verdade. E aí ele diz, cante congregacionalmente, com muita efusividade, muita extravagância, bote para fora, cante, louve ao Senhor, veja o que Jesus fez na sua vida, veja o seu histórico, veja de onde você veio, onde você está. Então você precisa abrir a boca para adorar a Deus. Não, pastor, mas a minha voz desafina. Não tem problema, louvor aqui, e os outros irmãos me ajudam. Não, mas eu canto num tom errado. Não tem problema, abre sua boca e cante. O nome disso é cântico congregacional. Se você bate palma atrasado, não bata palma, fique quieto, para não atrapalhar o louvor. Põe aqui os paradrapos colados aqui, e na outra mão, então, em uma mão só, que você não vai bater em nada, né? Mas, abra a boca e cante. Não, eu sou desafinado, cante. Num coral do Senhor não tem desafinados. Todos devem abrir a boca e cantar. O que eu quero dizer para você aqui é que você precisa ter esse coração maravilhado, trazer à tona, extravasar, colocar para fora, ser pródigo, porque o que Jesus fez por mim e por você, só o fato de estar na igreja, de louvar o Senhor, de ter um coração grato, de cantar com alegria, isso já prega para aquela pessoa que está na sua igreja e que nunca ouviu falar de Jesus. Amém? E por último, ore. Não vou gastar tempo aqui com oração, meu tempo já se esvai, mas durante a série a gente vai tocar no assunto sobre oração, por isso que eu não vou
falar agora, mas é interessante que depois da pandemia, e aí ele traz essa reflexão aqui também, depois da pandemia, muitas igrejas sofreram perdas, muitas pessoas se desviaram realmente do Evangelho, e muitas pessoas chegaram também, mas eu acredito que houve uma grande perda nas igrejas, de pessoas que sofreram no início. Eu particularmente, teve dias aqui que eu não aguentava, emocionado, eu chorava muito, eu vim aqui gravar, todo sábado, era eu, lembro como se fosse hoje, era eu, Bruno e Marcos, nós três, todo sábado aqui, gravando o culto. Às vezes o louvor, a gente ia na casa de alguém, fazer só voz e violão, para colocar, nós abençoamos muitas igrejas que não tinham estrutura, as igrejas iam para cá durante a semana e gravavam as suas mensagens, para botar na internet, mas eu, quase toda vez que eu vinha para cá, eu me emocionava, chorava e ficava inconsolável, porque eu estava com saudade do povo, eu queria ver vocês, eu queria abraçar vocês, eu queria ser abraçado, eu queria levar palavras de encorajamento, eu queria receber palavras de encorajamento. E como deu saudade reunir. Quando a gente voltou para o culto, logo das primeiras vezes, teve um dia que eu não aguentei aqui e me emocionei muito, porque a gente estava voltando. Quantas pessoas não sentiram falta como eu senti? Quantos de vocês não estavam em casa, choravam, mandava mensagem, com saudade de estar na igreja? É isso que eu queria falar hoje. Eu queria que você saísse daqui com o coração desejoso de congregar, de que não precisa nada extraordinário, que é algo comum, que é um hábito. Domingo após domingo eu estou na minha igreja, celebrando a Deus, ouvindo, cantando hino, ouvindo a palavra, celebrando a ceia, celebrando o batismo, celebrando a oração, celebrando cânticos espirituais. E por fim, um plano de ação aqui para você que de repente é uma pessoa que é meio lá, meio cá, nem se firma e nem se desfirma, mas para que você possa refletir sobre a ideia de congregar e trazer isso para a sua vida. Primeiro, reconheça que você precisa de sua igreja e que sua igreja precisa de você. Amém? Essa vale a pena dizer para quem está do lado, né? Reconheça, vamos lá, que você precisa da sua igreja e que a sua igreja precisa de você. Muda um pouco, não muda? A gente diz um para o outro assim, muda um pouco. Você precisa da sua igreja, mas também a igreja precisa de você. Se você é inconstante na igreja, isso afetará a sua vida espiritual. Entenda que você precisa da comunhão da igreja e ela precisa de você. Segunda coisa que parece radical, mas não é radical, é cuidado. Santifique suas noites de sábado. Às vezes os crentes se entopem de programação no sábado, vão dormir 2, 3 horas da manhã, 4 horas, vira a noite, porque o sábado, não, meu irmão, sábado é para você descansar, para o domingo você aproveitar o tempo na igreja, para você separar, você se prepara no sábado, para no domingo você estar bem, e não assim, não tem uns boys na internet, uns memes na internet dos boys dormindo assim, né? Não, acaba não se preparou no sábado, como é que ele vai aproveitar o domingo? Nós precisamos ter muito cuidado com as milhares de programações que aparecem em nossas vidas no sábado. Dizer não é dizer sim. Eu digo não para tantas programações, porque eu vou dizer sim para o culto público na minha igreja no domingo. Amém? Prepare-se para o drama familiar que pode acontecer em sua casa no domingo. Que drama? Ah, não quero ir com essa roupa, mãe. Eu não vou com essa roupa horrorosa. Mas minha filha, foi você que escolheu essa roupa. Eu não, foi a senhora que me obrigou a comprar. Isso na hora de ir para a igreja. Na hora. Está tudo preparado. Acontece. Não é assim? Olha,
É desse jeito. Na hora de sair, desce do elevador, esqueci uma coisa, o culto já está atrasado para o culto, aí tem que subir para pegar essa coisa. Prepare-se para o drama familiar. Tem um autor chamado Gavin Ortlund, que diz assim: então, quando você subir em sua minivan, diga a si mesmo, em antecipação, que provavelmente alguém vai derramar leite no carro, puxar o cabelo da irmã, arremessar a Bíblia um na cabeça do outro. Então, quando algumas dessas coisas acontecer, respire fundo e ore, porque a vontade é de gritar, não é? Respire fundo e ore. Ore a Deus. Isso faz parte do preparo para o culto. E por último, desenvolva algumas tradições especiais no dia do domingo no culto público. Desenvolva algumas tradições. Separe o domingo para de repente almoçar no restaurante, depois ir para a cidade da criança, para aquele pequeno, aproveitar o domingo de manhã para ir à tarde, aproveitar coisas boas que gerem boas memórias nos filhos. Ou de repente depois do almoço dar uma cochilada, quando acordar jogar, xadrez, assistir um filme em família. Linkar coisas da adoração a Deus com a sua vida durante o dia, aproveitando o domingo para que os filhos, crianças, cresçam entendendo que o domingo é um dia maravilhoso, um dia de adoração, um dia de comunhão, um dia de desfrutar das bênçãos de Deus para nossas vidas. Amém? Então vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai Santo, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos ensina a congregar, a olharmos para a nossa vida e entendemos que o valor da congregação é um valor maravilhoso e que nós precisamos juntos como igreja celebrar esse dia tão especial, esse domingo tão especial, entendendo que é um hábito que precisa ser feito em constância, que eu preciso valorizar e ensinar meus filhos a valorizar, que eu preciso entender que eu faço parte da igreja, que a igreja faz parte da minha vida, e que eu preciso entender que, por mais que o mundo tenha nos colocado propostas, pesos, tantas programações, para que a gente despreze o dia do domingo de adoração ao Senhor, nós precisamos andar na contramão da história, na contracorrente do que o mundo tem feito e valorizar esse dia especial de adoração. Abençoa a tua igreja, abençoa os líderes das casas, homens e mulheres, guerreiros e guerreiras do Senhor, que possam ensinar a seus filhos e transformar o domingo num dia gratificante, maravilhoso, que na posteridade os filhos possam dizer assim: eu tenho saudade do tempo, dos cultos, como eu ia com os meus pais, e eu quero replicar isso para minhas futuras gerações, porque eu aprendi na minha casa. Por mais que seja difícil, por mais que cada um tenha seu pensamento, mas a cruz de Jesus nos une. O Evangelho, o sangue de Jesus derramado na cruz nos une, e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, não desprezando o congregar, mas congregando e encorajando uns aos outros, como diz lá em Hebreus. No nome de Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito esteja sobre nós, nos abençoando. Amém?